Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Note, quem me segue vai iluminar pela vida. Terá a luz, que não é a luz do texto, não, é a luz da vida. É a luz da vida. Você pode estar sendo bem instruído, ouvindo mensagens bíblicas. Você pode estar exposto à luz do texto. Mas você pode não ter a luz da vida. A sua vida, que deve ser a vida de Cristo vivida por você, deve ser luz. Não é aqui a luz do texto, é a luz da vida, a luz da existência em Cristo. Se eu segui-lo, se eu vivenciar sua vida, eu vou com a minha existência trazer ao mundo compreensão de quem Jesus é. Em João 17, agora sim a oração sacerdotal, Jesus diz assim no versículo de número 21: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós vivenciarmos a unidade do corpo de Cristo, o mundo vai crer. É um evangelismo sem palavras. É um evangelismo pela unidade da igreja, pela comunhão da igreja. A igreja primitiva caía na simpatia de todo o povo. Dizem que sobre os cristãos primitivos, os pagãos diziam: vede como eles se amam. Vejam como eles se amam. É importante que nós tenhamos essa comunhão, que nós tenhamos uma vida santa, uma vida de amor, uma vida de fruto, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Lá em Mateus, no capítulo de número 5, nós temos no versículo 16 uma passagem muito conhecida. Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus só disse aos discípulos: resplandeça a vossa luz, porque antes ele disse no verso 14: vós sois a luz do mundo. No reino de Deus a ordem é essa: primeiro o ser, depois o fazer. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, nunca começa dando conselhos sobre vida cristã. Ele começa dizendo o que nós somos: eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, predestinados para filhos da adoção, selados com o Espírito Santo. Na carta aos Romanos, batizados no batismo de morte, plantados com ele na semelhança da morte e plantados com ele na semelhança da ressurreição. Paulo começa sempre com o ser, o que Deus fez para que nós fôssemos novas criaturas. E depois ele começa a recomendar o que fazer. Não é que vivendo a vida cristã você é cristão, mas é que se você for cristão vai poder viver a vida cristã. Não é que praticando obras você vai receber o diploma de crente, mas é que sendo crente você vai poder produzir obras. Tiago diz uma coisa interessante lá na sua epístola. Ele diz: a fé sem as obras é morta em si mesma. Note, a palavra mais importante aí que pouca gente nota é essa: em si mesma. Ou seja, não é porque a minha fé não produziu obras que ela morreu. É que se ela não produzir obras em si mesma, nela mesma ela já era morta, já era uma fé falsa. Já era só uma confissão verbal. Não é que ela era uma fé e morreu por não produzir obras. É que se ela não produziu obras, nela mesma, não nas obras que ela não praticou, mas nela mesma, na sua essência, ela já era morta.
era só a fé dos lábios, da confissão, não aquela radicada no coração. Então, primeiro Jesus diz: vocês são luz, houve uma mudança em vocês. Agora resplandeça a vossa luz. Eles não poderiam resplandecer se já não fossem luz. Nós não poderíamos ser primícias se não fôssemos gerados pela palavra da verdade. Nós não podíamos ser criados em Cristo Jesus para as boas obras se já não tivéssemos sido salvos pela graça, mediante a fé. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus quer que os homens vejam nossa mudança de vida, mas não hipocritamente. Acerca dos fariseus que faziam obras para serem vistos pelos homens, sua motivação era unicamente ganhar reputação social, eles não tinham nenhum amor a Deus enquanto faziam aquelas obras. Jesus disse: eles já têm a recompensa deles, fazem para ser vistos pelos homens. Jesus está dizendo aqui para os crentes resplandecerem diante dos homens, mas não por causa dos homens, mas para que Deus seja glorificado, para que eles vejam e glorifiquem a Deus. Não é para que eles vejam e aplaudam vocês, é para que eles vejam e glorifiquem a Deus. Brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Eu fico pensando, irmãos, o que poderia levar um homem incrédulo diante de um crente vivendo em santidade, a, em vez de aplaudi-lo por aquilo que está vendo nele, glorificar a Deus. É quando aquilo que está saindo do crente era tão improvável de sair dele, que o incrédulo diz: não, isso aí não pode ser do homem não, tem que ser Deus. Esse daí, vivendo assim, não vou aplaudir ele não, porque esse daí eu conheci, esse aí não é esse aí não, é outro. Isso daí tem coisa de Deus aí no meio. Ah, ele é machucado, mas perdoa. Eu ofendi, ele me perdoa. Não. Se ele tivesse feito bem a mim, eu fazendo bem a ele, mas eu só tenho feito mal a ele, e ele me perdoa, e ele diz que está orando por mim, e ele me abençoa, e ele não tem rancor. Não, isso aí só pode ser Deus. Eu vou glorificar, é a Deus. É a Deus. Paulo, irmãos, ficou tocado com a pregação de Estevão, porque ele nunca tinha visto um homem morrer como Estevão morreu. Não apenas porque dizia: eu estou vendo a glória de Deus, os céus abertos, Jesus em pé à direita de Deus, mas porque Estevão dizia: Senhor, não lhes impute este pecado, mas recebe o meu espírito. Irmãos, como o perdão pode tocar corações e vidas. Lá na cruz, 2 malfeitores zombavam de Jesus. Aí Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso daí, irmãos, estraçalhou um. E ele olhou para o outro: para! Estamos aqui porque merecemos, mas este não fez mal algum, praticou crime algum. Reconheceu o seu pecado, olhou para Jesus em confiança, disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ficou acompanhando de longe Jesus. E Jesus olhou para ele. O olhar de Jesus não era de fúria, era o olhar da misericórdia e do perdão. E Pedro caiu em prantos, em lágrimas. Quando Paulo viu Estevão morrer, irmãos, ele pensou: isso não é do homem, não é do homem. Ele ficou tão enlouquecido que ele quis perseguir a igreja como uma forma assim de fazer o seguinte: eu vou acabar com esses crentes, aí eles deixam de existir, aí eu não me cobro mais na consciência de que o que eles dizem possa ser verdade. Ele saiu perturbado, calcitrando contra os aguilhões. Ele já estava tão preparado para a conversão com o que ouviu e viu de Estevão, que Jesus só fez o apelo. Jesus não pregou para ele no caminho de Damasco. Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Paulo disse: pronto, acabou, não aguento mais, me rendo, eis-me aqui, Senhor, que queres que eu faça? Justino de Roma, o pai da igreja, foi para uma arena onde cristãos estavam sendo mortos.
Os romanos se aglomeravam no estádio para ver crentes correndo e feras indo atrás deles, para verem desespero, mas viam crentes ali louvando a Deus e cantando enquanto morriam. Justino era um filósofo de orientação platônica, e ele pensou bem: a minha filosofia não me dá condições de morrer assim não. E aquele homem converteu-se à fé cristã, vendo a maneira de os cristãos lidarem com a morte, sem murmuração, desespero, sem praguejar, sem amaldiçoar os carrascos, mas bendizendo a Deus, louvando a Deus. Brilhe a vossa luz, brilhe. É preciso brilhar, irmãos, a luz. Deixa o mundo saber sobre Deus através da tua vida. Lê a Bíblia na tua existência, e o mundo vai glorificar a Deus. Vai glorificar a Deus. Por isso que a Bíblia diz, lá na carta de Paulo aos Coríntios, que nós somos a carta escrita e lida por todos os homens. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você pensa, seria tão bom se o incrédulo lesse uma carta de Paulo como a carta aos Romanos? Deixa ele ler na tua vida, meu irmão, que tu é a carta de Paulo, tu é a carta de Cristo. Deve está escrita para ser lida por todos os homens. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Alguém diz: pastor, mas eu conheço incrédulos que quanto mais um crente vive em santidade, em vez dele glorificar a Deus, com mais raiva ele fica. É porque a luz está brilhando, e ele está vendo o pecado dele diante da santidade do crente. Ele está vendo o quão distante de Deus ele está, olhando para a proximidade do crente com Deus. A luz está brilhando. Ele pode estar reclamando, mas Deus está sendo glorificado, porque ele está vendo que é um pecador que está longe de Deus, sendo que por sua dureza, porque não quer se converter, ele está relutando. Mas se em alguma hora ele parar de resistir, o coração dele quebrantar-se, ele vai lembrar toda a tua vida. Ele vai dizer: eu estava relutando, mas aquela vida era diferente. De repente ele vai fazer uma nova avaliação sobre tudo que ele reprovava em você. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, eles acusam mentirosamente, mas sabendo que estão mentindo, o crente de malfeitor, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, vivam honestamente. E não se preocupe de um incrédulo estar falando mal, porque você está vivendo da forma decente, santa, não. Porque no dia que ele se quebrantar, no dia da visitação, apesar de ter falado tão mal de você, ele vai glorificar a Deus pelo que viu em você, pelas boas obras que ele observou na sua vida. Irmãos, nós não fomos salvos para trazer vergonha ao Evangelho. Nós fomos salvos para que Deus fosse glorificado pela nossa vida, pelos nossos atos. Vamos glorificar a Deus com a nossa vida. Não adianta você falar que é grato a Deus com palavras, que sua vida agradeça a Deus, que sua santidade agradeça a Deus, que o seu coração
nas prioridades. Agradeça a Deus. Nós somos dele, estamos aqui para ele, vivemos para ele, não para nós mesmos, não para os nossos projetos, mas para a sua vontade. Não mais eu, mas Cristo. Que ele cresça, que eu diminua, que ele seja tudo em todos. É o que nos ensina a palavra de Deus. Vamos ficar de pé.